Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar as atividades desta semana, da semana de 24 de agosto até dia 28. Nós já estamos na quarta semana de agosto, olha como passa rapidinho. Então, eu vou mostrar o nosso roteiro para vocês. Toda segunda-feira vocês recebem pelo grupo do WhatsApp este roteiro, né? Bem parecido com este. Então, eu vou aproveitar esse vídeo e tirar algumas dúvidas em relação ao roteiro, para que vocês consigam se organizar melhor. A gente vem cobrando toda semana que vocês se organizem e organizem a rotina de vocês, porque são poucas atividades por dia. Então, a compreensão deste roteiro vai ajudar que vocês não fiquem atrasados com atividade acumulada e fica aquela correria, vocês ficam preocupados, a mamãe também fica preocupada, e aí fica muito complicado para vocês. Então, eu venho trazer no começo do vídeo já uma explicação desse roteiro e o que ele tem a ver com a nossa agendinha. Que agora, toda sexta-feira, vocês têm que nos enviar a foto da agendinha semanal de vocês. Então, vamos lá. Aqui na segunda-feira, nós estamos propondo uma leitura, que vocês receberão a foto também no grupo. É a leitura desta fábula, bem curtinha, uma fábula bem curtinha, que chama O Vento e o Sol. É uma fábula de Esopo, muito bacana. Vocês vão treinar esta leitura para que vocês melhorem e tenham uma leitura mais fluente. Então, na segunda-feira, na parte de português, nós vamos fazer somente essa leitura. Vocês vão treinar, ler várias vezes, porque vocês vão ter que gravar um áudio para as professoras, tá bom? Então, segunda-feira, na parte de português, é essa leitura. Depois tem a parte de realizar a agendinha semanal, que a gente coloca em matemática. Vocês vão assistir os vídeos de matemática que não são nossos, não fomos nós que gravamos. Nós aproveitamos aí 2 vídeos de outras professoras, que na verdade a gente nem conhece, mas elas gravaram vídeos muito bons para os alunos delas. Então, nós aproveitamos porque tá muito bem explicadinho, porque vai entrar na parte de medida de capacidade, então a gente tá aproveitando isso. Então, vocês na segunda deverão assistir esses 2 vídeos para poder realizar a página 84 do EMAI. E as outras páginas também do EMAI têm a ver com medida de capacidade, por isso que é importante assistir o vídeo. Na parte do interdisciplinar, vocês vão pular as páginas 94 até 97, porque aqui já entra na história da cidade. Nós teremos que fazer algumas pesquisas sobre a cidade de Americana, então a gente tem que pular, porque na página 98 vai continuar falando da chegada dos portugueses ao Brasil. Então, a gente acha que mistura muito as estações aqui, então a gente vai deixar a parte que fala da nossa cidade para mais para frente. Então, aqui eu dei um exemplo da segunda-feira. Nós temos aqui, depois de terça a sexta, né? Relembrando que na sexta-feira é um dia que não tem atividade escrita, é um dia para se organizar, para ver o que está faltando fazer, tirar as fotos e mandar para as professoras. Lembrando que nesta semana nós vamos avaliar a leitura de vocês. Então, tem que enviar o áudio por WhatsApp, no privado de cada professora, né? O quarto A, B e C, manda para a sua respectiva professora o áudio com a leitura do vento e o sol, que é uma gracinha. Eu vou aproveitar que eu tô falando do roteiro para mostrar a minha agendinha, que fica um exemplo aí para vocês. Tem vídeo no canal de como fazer agendinha. Desde a segunda semana de agosto, a gente vem propondo esse tipo de atividade para facilitar a vida de vocês. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu peguei o roteiro. Eu tenho impresso aqui, porque como eu tô gravando, eu não consigo abrir no celular. Mas vocês vão abrir o roteiro na segunda-feira no celular e passar um resumo na agendinha. Olha como a professora fez. Eu não passei tudo que tá escrito aqui nesse roteiro para cá. Eu passei um resumo, fica mais fácil para vocês, ó. Então, vamos, o que eu coloquei na segunda-feira? Leitura e áudio, vídeos
que são aqueles de matemática, mais a página 84 do EMAI, vídeo e página 98 do Inter. Então, são 2 páginas de atividade na segunda-feira. Que se vocês se organizarem, vocês vão conseguir cumprir rapidinho isso aqui e não vai acumular. Nada impede também que vocês façam, por exemplo, aproveita a segunda-feira para assistir todos os vídeos, para fazer leitura e depois começa a atividade na terça, não tem problema. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Que eu passei de um jeito bem resumidinho quais são as tarefas da semana que a gente tem que cumprir. Então, ó, para terça-feira ficou a parte 2 de português, EMAI 85 e o Inter 99. Para quarta-feira, parte 3 de português, EMAI 86 e o Inter página 100. Na quinta-feira, bem resumidinho, ó, parte 4 de português, EMAI 87 e Inter 102. Eu vou voltar para o roteiro porque eu deixei a sexta-feira para preencher junto com vocês. Ó, então na sexta-feira, o que nós estamos pedindo? Enviar somente o áudio da leitura. Então, a gente põe aqui, áudio da leitura. Aí, chegou na sexta-feira, já esqueceu que leitura que é. O vento e o sol. Olha como fica um lembretinho bem bacana. O que mais que tem que enviar? Tem que enviar a agendinha, vou pôr só agenda, e página 86 do EMAI. Ó como ficou simples. Na parte de interdisciplinar, Inter 101. Então, assim, nós fizemos, recordando, nós fizemos 4 páginas do EMAI, mas nós vamos enviar para a professora somente a 86, que é uma página que a gente vai usar para avaliação. No interdisciplinar também, ó, nós fizemos leitura e exercício de 4 páginas na semana, mas vamos enviar somente a 101. Então, essa é a minha agendinha que fica de modelo para vocês. Lembrando que não precisa toda segunda-feira construir uma agenda nova. Porque eu não fiz a lápis, então chega na semana que vem, eu apago e escrevo de novo, porque aí a gente aproveita os nossos adesivos. Nada impede também que você construa uma nova agendinha. Quem vai sair ganhando é o aluno, porque ele vai ficando com mais prática em usar a régua, em trabalhar com medida e vai ampliando seus conhecimentos. Agora, eu vou voltar a falar das atividades dos livros. Olha, eu tô com meu livro EMAI aqui, que na segunda-feira, depois de assistir os vídeos de matemática, vocês deverão realizar a página 84. Na página 84, continua falando de multiplicação, não vai entrar em medida. Tem os mesmos exemplos, tem exercícios de multiplicação, que você vai escolher um desses modelos, que são formas diferentes de realizar a multiplicação. É diferente daquele modelo convencional da continha em pé, tá bom? Vocês vão fazer. Na terça-feira, é a página 85. Continua com a ideia de multiplicação, porque aqui nós estamos trabalhando com sequência. Vocês vão observar de quanto em quanto está pulando aqui a sequência. Está pulando de quanto aqui? De 5 em 5. Então, qual que é o próximo? Eu tenho que descobrir qual que é o próximo e o seguinte. No B também, eu vou descobrir qual que é a sequência e vou completar esses quadrinhos que estão em branco. E eu peço que vocês façam o número da forma mais legível possível, façam números grandes. Vocês lembram que lá na sala de aula eu cobrava muito isso, né? A gente treinava uma vez por semana a escrita do próprio número. Tem criança que faz um número pititico assim, ó, parece uma formiguinha. No exercício 2, também para identificar o padrão de sequência e completar. Muito simples essa atividade para vocês. Vamos para a página seguinte, que agora entra em medida de capacidade. É muito interessante essas atividades.
Só que aqui, que é uma atividade que nós propomos para quarta-feira, vocês já deveriam ter assistido aqueles 2 vídeos de matemática. São muito importantes aqueles 2 vídeos, são curtos, para você conseguir entender como que funciona a questão do volume aqui, né? Que cada embalagem tem um volume diferente. Vocês já aprenderam isso lá desde o primeiro aninho, a gente trabalha esse tipo de conceito com vocês. Mas agora é no intuito de recordar medidas de capacidade. E é uma coisa do dia a dia também da gente, né? Então, aqui tem para vocês observarem as imagens e responder as questões, certo? E depois, ó, na quinta-feira, atividade 14.2, tem 3 probleminhas que envolvem medidas de capacidade. Então, quem assistir o vídeo vai conseguir fazer tranquilo, porque é uma atividade que é um conteúdo fácil, não é difícil, não é conteúdo novo de 4º ano, certo? Aqui é para a gente recordar conteúdos que a gente já estudou. Então, tem A, B, C e D. E de acordo com a agendinha, vamos retomar a agendinha. Eu termino essa parte aí, ó, 87, que são essas 4 páginas do EMAI. Agora eu vou mostrar para vocês o livro interdisciplinar. Vamos então para o livro interdisciplinar, como prometido. Então, na página 98, nós vamos ler o texto A Formação do Território Brasileiro. Lembrando que eu já tinha comentado que nós pulamos as páginas anteriores, da 94 até 97, porque vai falar do município. E como nós não queremos misturar os assuntos, a gente vai deixar para estudar sobre a história da Americana e as características da nossa cidade mais para frente. Por isso que nós estamos pulando e fomos para 98. Essa página vai continuar falando da chegada dos portugueses ao Brasil, com enfoque na formação. Então, nessa página, vocês farão a leitura do texto, vocês vão perceber que é uma continuação mesmo das grandes navegações, como os europeus conseguiram chegar até aqui. Este texto vai nos ensinar como os portugueses e os espanhóis, eles resolveram os conflitos sobre quem iria explorar qual pedaço do nosso território, que foi através do Tratado de Tordesilhas, onde eles dividiram parte do nosso continente, ó. Ficou um pedaço para Portugal, um pedaço para Espanha. Nesse mapa dá para ver bem. Depois da leitura, vocês vão responder somente a questão 2A, que vocês vão responder aqui no livro. Porque a questão 1 é uma atividade para caderno e nós vamos retomar depois. E tem uma questão aqui embaixo, a 2B, ela é uma atividade oral, então não precisa fazer agora. Agora a gente vai para a página 99. Deixa eu organizar meu livro para vocês conseguirem ver. Nós vamos para 99, que vai ser estudado na terça-feira. Nesse texto, a colonização do Brasil vai falar da chegada dos portugueses e traz um assunto novo, que é as capitanias hereditárias. Vejam no mapa, ó, que legal. Pois o pedaço que ficou para Portugal explorar, ainda eles dividiram em mais pedacinhos. Então, o rei de Portugal dividiu em vários pedacinhos para ele poder doar essas faixas de terra para algumas pessoas influentes lá de Portugal, que a gente vai ver mais para frente. Repito, né? Nós vamos voltar nesse assunto mais para frente, porque aqui é bem resumidinho, tá? Então, depois de uma boa leitura desses 2 textos pequenos, vocês vão responder a questão 3. Que é aqui, ó, ordene as frases de acordo com a data em que cada evento ocorreu, utilizando os números 1, 2 e 3. Então, não confunda, aqui não é verdadeiro e falso, aqui não é X, é uma atividade de ordenar, usando número. Então, volta no texto, localiza as datas dessas frases e coloca. Então, o que aconteceu primeiro vai ser número 1, o que aconteceu depois vai ser número 2 e a última número 3,
certo? A atividade 4, eu tô pedindo lá no roteiro para não fazer, é outra atividade de caderno, então acaba confundindo vocês. Isso a gente vai fazer mais para frente. Como esse livro traz apenas um resumo, por isso que toda hora eu falo, gente, nós vamos voltar nesse assunto, não fiquem preocupados. Agora, nós vamos para a página 100, que vai falar do contato, entre indígenas e portugueses. E conhecer um pouquinho desse primeiro contato nesse texto. Tem um trecho aqui, que é da carta de Pero Vaz de Caminha, que era um escrivão, aquela pessoa que registrava num diário todos os acontecimentos da viagem. Então, tem um pedaço da carta dele contando como foi essa primeira impressão que eles tiveram dos nativos brasileiros, que foram chamados de índios. Por conta das viagens em direção às Índias e tal, foi por isso que os nativos brasileiros receberam esse nome. Depois da leitura, vocês vão responder a questão 5. O 6 e o 7, novamente, vou pedir para não fazer, tá? Até porque é uma atividade oral, que é uma atividade que a gente faz em sala de aula, que todo mundo comenta o que entendeu. E como nós estamos em casa, né? Não tem outro remédio. Vamos pular essa parte. Na quinta-feira, tô ajeitando aqui, nós vamos fazer a página 101, que esse texto é continuação lá do contato entre portugueses e indígenas, que ainda vai abordar esse primeiro contato dos portugueses com indígenas. Esse texto vai falar muito dos costumes dos povos indígenas, vai falar da alimentação deles, da forma como eles se vestiam, como que eles caçavam e de como eles se tratavam quando eles ficavam doentes. É muito interessante esse texto. Vai falar um pouquinho como foi essa troca de culturas, essa interação de dois povos muito diferentes em seu estilo de vida. Depois, vocês devem responder a questão 8 e 10. 8 e 10, que devem ser escritas no próprio livro. A questão 9, vocês não precisam fazer, porque é uma sugestão descrita no caderno e isso vai confundir um pouquinho vocês. Então, nós faremos em sala de aula. Essa página 101 é a que vocês devem fotografar e enviar na sexta-feira para a gente. Vamos falar um pouquinho mais da sexta-feira, porque é um dia da semana que nós reservamos para vocês colocarem as atividades em dia. Quem ficou um pouquinho atrasado, então às vezes esqueceu de mandar alguma foto, vai lá, dá uma olhadinha no livro, vê o que ficou devendo, o que esqueceu de fazer, não tem problema. Acerta isso aí na sexta-feira, tá? E na sexta-feira também é o dia que a gente envia as correções. Para aquele aluno que mandou as fotos em dia, ele recebe as correções. É onde ele vai comparar se o exercício dele está igual ao da professora. Essa autocorreção é uma outra forma de aprender. Mas eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar vocês aí na realização das atividades. Então é isso. Que todos nós tenhamos uma excelente semana e até a próxima.